Como eu disse pra vocês lá no episódio 8 da série, que tá aparecendo aí no card pra vocês agora, caso vocês não tenham visto, é só clicar aí, beleza? Por mais que o rei Radovid III tenha restaurado muito da antiga glória da Redânia, que foi perdida, né? O afastamento e até um pouco do descontentamento, né? Já que a Redânia explorava bastante dos recursos de Kovir e Povis, motivaram esse grandioso reino do norte finalmente a se rebelar contra o seu mestre, né, digamos assim, começando uma guerra por independência. Para tentar reprimir essa rebelião, o rei Radovid III se aliou com Caedwin e os dois grandes reinos do norte tentaram invadir o pequenininho reino de Kovir e puni-los por essa traição contra a Redânia. Foi por causa dessa guerra que a família Troiden, né, e a família Tyson se tornaram muito próximos, especialmente porque os Tyson defendiam ali as fronteiras de Kovir e tiveram várias vitórias milagrosas contra os enormes exércitos de Caedwin e Redânia. Essa amizade levou o rei Gerhard Troiden, né, a casar sua filha Alikja Troiden com Edmund Tyson, e assim eles tiveram um filho que era o Estrel Tyson, o futuro rei de Kovir. A união das duas famílias também possibilitou uma expansão de Kovir para a região de Povis, então agora Kovir era chamado de Kovir e Povis. No final da guerra, o rei Benda de Caedwin e o rei Radovid da Redânia viajaram para a capital de Kovir e fizeram negociações de paz, onde eles concordaram que, a partir dali, Kovir e Povis era um reino independente, parte dos reinos do norte, portanto ele não tinha mais nenhum vínculo com a Redânia. O rei Radovid III, o orgulhoso, morreu pouco tempo depois dessa guerra, né, aos 49 anos, depois que ele contraiu meningite, uma doença bem complicada, que foi transmitida para ele através da picada de um carrapato. Aí, depois que ele morre, o trono da Redânia é passado para o filho dele, que é o Vridank. Vridank era conhecido como o Élfico, porque ele era incrivelmente bonito e ele sentia um grande interesse pela cultura dos elfos. Inclusive, alguns diziam que a sua mãe era uma meia-elfa, né? Então ele tinha mesmo uma ligação com essa raça, e isso explicava porque ele era bonito demais para ser um humano normal. A morte prematura do rei Radovid III levaram os nobres da Redânia a pressionar o Vridank para que ele produzisse rápido um herdeiro ao trono, já que poderia acontecer o mesmo com ele, né? Então ele precisava manter a linhagem dele viva. Assim, ele se casou com Beatrix de Kovir, um casamento que foi totalmente arranjado pela nobreza e foi só para tentar fortalecer ali uma amizade da Redânia com Kovir e Povis. Junto com Beatrix, Vridank teve uma filha chamada de Falca, mas perante as leis da Redânia, as mulheres não podem herdar o trono, somente os homens, então ele precisava ter um filho homem. Muitos anos depois, quando Vridank conheceu uma meio-elfa que chamava Cerro, ele imediatamente se apaixonou por ela e, sem pensar muito, eles tiveram várias relações escondidas, então não era segredo pra ninguém que o rei estava traindo a esposa dele, né? Quando os boatos cresceram ao ponto que não dava mais pra dizer que era mentira, Vridank se divorciou de Beatrix e se casou com a Cerro, tornando ela a nova rainha da Redânia. Junto com Cerro, Vridank teve mais dois filhos homens, que foi o Heltmut e o Denhard, né? Que esses sim poderiam herdar o trono da Redânia no futuro. De acordo com as lendas antigas dos humanos, mas não é nada comprovado, tá? Só comentando aqui pra vocês, Lara Dorren, antes de morrer, ela amaldiçoou toda a humanidade, né? E aí vocês que assistiram o episódio anterior, que tá aparecendo aí no card pra vocês agora, viram que antes de morrer, uma rainha ordenou que cortassem os dedos da Lara Dorren e deixassem ela pra morrer no frio do inverno, né? Muitos na Redânia acreditavam que a rainha da que fez isso aí com a Lara Dorren foi a própria Cerro, e por causa disso, ela foi a que mais sentiu medo dessa suposta maldição da Lara Dorren. Então ela decidiu adotar a filha da Lara Dorren como uma forma de se redimir, de se desculpar ali. A rainha Cerro, ela convenceu o rei Vridank a adotar a criança que foi encontrada no corpo de Lara Dorren e criar ela como se fosse uma princesa mesmo, e foi ela inclusive que deu o nome de Rhiannon, cuidando da garota como se fosse sua própria filha. Rhiannon era uma garota adorável, era difícil não se apegar a ela, então não demorou muito por Vridank e a Cerro passarem a amar ela como filha mesmo, e isso também trouxe ótimas relações para Redânia, porque a Rhiannon, ela era tão bonita, que várias pessoas de
qualquer parte do mundo tava querendo se casar com ela. Dizem que ela era tão linda que antes mesmo de chegar na maioridade, a Rhiannon já tinha sido cortejada por mais de 100 homens da nobreza de todas as partes do mundo. Então não lhe faltavam opções de casamento, né? E a Beatrix de Kovir, a antiga esposa do Vridan, que você me pergunta, né? Bom, vou explicar aqui o que aconteceu. A Beatrix, depois do divórcio, né? Ela voltou pra Kovir e Povis e ela se tornou uma piada ali, porque ela foi trocada por uma mulher mais bonita, né? E como a gente sabe, o ser humano é um porco mesmo, e eles começaram a humilhar ela, dizendo que ela era feia, que ela era velha, e por isso que o rei escolheu uma mais jovem e bonita e ela foi trocada. No fim, ela morreu como uma mulher rica, mas irrelevante, que foi completamente esquecida da história. O triste fim de sua mãe foi uma das maiores motivações de Falca, que também foi expulsa da Redânia pelo pai. Olha isso, o Vridan foi bem babaca, né, cara? Além dele terminar com a esposa por causa de outra, ele expulsou a filha junto com a mãe. E tudo isso o triste fim da mãe dela, né, sendo irrelevante, sendo uma piada, o desprezo do pai, o abandono, foi o que fez Falca retornar para Redânia anos depois, buscando vingança contra o rei Vridan e afirmando que o trono da Redânia era dela, afinal ela foi a primeira filha dele. Aos poucos, Falca começou a reunir seguidores ali, né, criando discórdia na Redânia e realizando atos criminosos até se tornar uma terrorista bem conhecida, e aos poucos ela começou a construir um exército que ela usaria para tomar o trono da Redânia para si no futuro.